Aí lá eu falei sobre, a aula era sobre redenção, só que eu quis mostrar desde o começo para a gente entender a importância. Então eu dividi essa aula em dois para a gente fazer em menos tempo e a gente conseguir ficar concentrado o tempo inteiro, só que em menos tempo, beleza? Então hoje especificamente eu vou falar sobre a doutrina da queda e na outra aula eu falo sobre a redenção, regeneração, como que acontece mais detalhadamente. Beleza, meu povo? Então, para a gente começar, a primeira parte a gente vai falar sobre a criação. E tem os versos. Nossa, o negócio tá na frente, não tô conseguindo ler. O ID ali, aquelas paradas, tá na frente, tá tampando o meu texto. Não, tem a Bíblia. Na telinha, arrasta pro lado, Kaique. Não tenho, não tá tendo opção de arrastar pro lado. Olha lá. Ah, não, mas beleza, eu tenho a Bíblia aqui. O homem criado perfeito, eu vou pedir para alguém ler para mim. Max, tá, que eu tô vendo aqui, tá na tela. Você lê para mim, Max, fazer um favor? Lê o texto que tá na tela aí? Isso. Também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Criou Deus, pois o homem, à imagem de Deus, o criou. Homem e mulher os criou. Viu Deus quanto fizera, e eis que era bom. Muito bom. Beleza, aí a gente aprende que o homem foi criado à imagem de Deus. A sua vontade e o seu coração eram retos, e todos os seus afetos eram puros. Portanto, então, o homem ele era completamente santo, dotado de vontade livre. Para a gente entender o que significa essa vontade livre, então, o homem, ele sendo santo, ele tinha a capacidade de poder dizer sim para obedecer a Deus e dizer sim ou dizer não para o pecado. Essa é a forma com que ele foi criado. Beleza? Então, essa vontade ela é completamente livre de qualquer inclinação ou qualquer... Além da inclinação, me fugiu a palavra. Tendência a praticar o mal. Obrigado, Maia. E aí, em Gênesis 3, a gente vai aprender sobre a queda, certo? Eu vou ler alguns versos. A serpente, sendo muito esperta, né? Ela faz a pergunta para a mulher se eles não poderiam comer do fruto de nenhuma árvore do jardim. E a mulher respondeu que ela poderia comer de qualquer fruto, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse: vocês não devem comer dele, nem tocar nele, para que não venham a morrer. Então a serpente disse à mulher: é certo que vocês não morrerão, porque Deus sabe que no dia em que dele comerem, os olhos de vocês se abrirão, e como Deus, vocês serão conhecedores do bem e do mal. E vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. A partir daí, no verso 3 vai falar mais especificamente, se vocês quiserem ler depois. Eu sei que todo mundo já conhece a história, mas de repente vocês leem e percebem mais detalhes. A partir daí, o homem, então, ele se desvia de Deus, sob a instigação do diabo, né, pela serpente, pela sua livre vontade. O homem, então, ele cai do seu estado natural e a sua natureza é transformada em corrupção. Agora, aquele homem que ele era santo, ele passa a ter cegueira, trevas, malícia, rebeldia e dureza em sua vontade, em seu coração, e impureza em todos os seus afetos. Ele foi criado, então, com os afetos puros, certo? Santo. E diante da sua própria escolha, ele poderia sim falar não para o pecado, porque ele não tinha inclinação para aquilo. Ele escolheu cair, beleza? Desobedecer, e aí ele caiu do seu estado natural. E a corrupção que entra no coração dele transforma
todo a sua natureza. Essa consequência, ela é importante para a gente entender toda essa aula aqui. Beleza? Aí, continuando, o que isso vai trazer para o homem é uma incapacidade total. Incapacidade total de escolher o bem. Beleza? Vamos lá, vamos para alguns versos. Mayara, lê para mim, faz um favor. Larga de ser ruim, Kaique. O Senhor viu que a maldade das pessoas havia se multiplicado na terra e que todo desígnio do coração delas era continuamente mau. Quem mais tá? Mané. Chega aí. Eu nasci na iniquidade e em pecado concebeu minha mãe. Elisa? Ela falou que não quer, não. Tá. Elora? O espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu lhes tenho falado são espíritos e são vida. E prosseguiu, por causa disto é o que falei para vocês, que ninguém poderá vir a mim, se não lhe for concedido pelo Pai. Beleza. Então, após a queda, suas consequências é uma inabilidade do homem. E o Senhor viu que a maldade das pessoas havia se multiplicado na terra e que todo desígnio do coração delas era continuamente mau. E isso acontece a partir do nascimento, certo? Salmo de Davi, eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu minha mãe. E olha o que Jesus fala lá para ele, conversando lá com os seus discípulos, né? Ele fala para os discípulos que é o espírito que vivifica, a carne para nada se aproveita. E no verso 65, por causa disso é que eu falei para vocês que ninguém poderá vir a mim, se não lhe for concedido pelo Pai. A parte B do verso 65 é importante. Ninguém pode vir a Deus senão por uma única condição. A condição é que isso seja concedido pelo Pai. Beleza? E ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Tem uma música, depois eu vou compartilhar o link dela lá no grupo. Do grupo Ripona, que um trecho da música fala assim: a 7 palmos debaixo do céu é impossível de subir e levantar. Somente aquele que rasgou o véu tem o poder de me fazer viver. Isso é exatamente o que fala aí no verso 2, tá vendo? Ele vos deu vida, estando vós mortos. Nos versos aí que Jesus fala que o Espírito é que dá vida, né? Porque a carne nada aproveita. E ninguém pode ir a ele. Olha, eu acho muito interessante essa sacada que eles falaram sobre as 7 palmos debaixo do céu, dando quando a gente tem um costume de falar, né? A pessoa morreu, está a 7 palmos debaixo da terra. As 7 palmos debaixo do céu, dando então uma alusão à morte espiritual, né? E fala que é impossível de subir e se levantar. A carne, ela está completamente inclinada para o pecado, e é por isso que Jesus disse a Nicodemos que é necessário nascer de novo. Por que Jesus falaria para Nicodemos que é necessário nascer de novo se o coração dele já fosse bom, se ele já conseguisse, por vontade própria, escolher a Deus? É necessário que ele nasça de novo. É necessário que o coração dele, que é de pedra, seja trocado por um coração novo, de carne, certo? Isso estou citando o profeta Ezequiel. Entendido por enquanto? Beleza. Estou tentando passar aqui. Foi. Eu não estou conseguindo ler de novo. Lê para mim, amor. Eu ia fazer essa pergunta, mas eu não estou conseguindo ler. O ser humano é pecador porque peca ou peca porque é pecador? Agora as perguntas filosóficas, né, do Kaique. Acho que a pergunta foi do Mané, tenho certeza. Não, né, não. Na verdade, essa pergunta é o Spru que faz no curso, falando sobre esse assunto. Ô, Léo, obrigado. Tá comparando o Spru, tá louco? É sua cara, mano. Sua cara. É meio filosófico, né? Mas aí agora eu gostaria que vocês respondessem. Claro que a gente vai desenvolver mais isso aqui, mas que vocês respondessem.
Vamos lá. Pode olhar a pergunta de novo. O ser humano é pecador porque peca ou peca porque é pecador? Fiz a pergunta certa? Fiz, né? Vamos lá. Tô na ordem do vídeo aqui. Eu só tô vendo a Maiara, o Max, a Bruna e o Léo. Maiara quer falar. Não quero, não. Vamos lá. Eu acho que peca porque é pecador, porque a partir do momento da queda, somos pecadores. Então, a gente não consegue, apesar da gente tentar, sozinho a gente não consegue ficar sem pecar. E se a gente achar que a gente consegue, já é um pecado. Então, peca porque é pecador. Beleza. Obrigado, Maiara. Max. Eu compartilho da mesma opinião. Tá bom. Eu vou pela ordem que tô vendo aqui, tá? Bruna. Eu concordo com a Maiara e com o Max, porque a nossa natureza, acho que não é isso, não. A gente é inclinado para o pecado. A nossa carne, como que é? Nossa natureza. A nossa natureza, a gente é inclinado para o pecado, então eu concordo com os dois. Beleza. Eu quero que vocês gravem isso aí, viu? Depois vocês vão ter que afirmar uma coisa diante disso. Max, Mané, Elisa. Oi? Se eu quiser mudar de ideia depois disso, eu posso mudar, ué. Claro que pode. Então. Você sabe que eu tenho uma boa argumentação, né? Sei. Não, é que depois a gente vai desenvolvendo mais coisas aqui e vai ficar legal. A gente vai pegar umas partes históricas aqui. Ô, Mané e Elisa. Se tiver com vergonha de responder, pode responder só a opção 1 ou a opção 2. Nosso é a mesma coisa que a Maiara e o Max falou. Beleza. Amor, chama o pessoal. A gente peca porque... na ordem, tal, no seu. A gente peca porque é pecador. Beleza. Léo. Concordo com a Maiara. E Leozinho? Murilo. Sou louco, discordar de você não. Vamos estar por aí. Todo mundo aí. Peca porque é pecador. Cacau. Dá pra você defender as duas ideias aí, mas eu não vou criar nenhuma treta, não. Vou ficar com a Maiara. Não. Cria atrito. Eu quero atrito. Vamos lá, Cacau. Se todo mundo responder igual, vai ficar ruim. Esperando pelo menos uma pessoa responder diferente. Ô, louco, é. Responde diferente. Seja diferente, Cacau. Eu já li umas 2 vezes depois que eu respondi aqui. Eu também tenho argumentação para a primeira parte. Aí, Maiara, então dá uma argumentação para a primeira parte. Vamos, a gente quer te ouvir. Porque, assim, o ser humano, ele é um pecador por causa do pecado que ele escolheu pecar. Certo? E a partir do momento que ele virou um pecador, ele peca simultaneamente, sem controle, devido a ser um pecador. Então, depende da parte do que você está falando. Se foi do primeiro pecado ou se é do nosso momento agora. Beleza. A pergunta é sobre a consequência do primeiro pecado, que a gente chama de pecado original. É a nossa natureza atual. Sim. A natureza então depois que Adão caiu. Depois que Adão caiu. Essa natureza que eu estou perguntando. Então, eu continuo com a primeira parte. Tipo, que a gente peca porque é pecador. Beleza. Cacau, vamos lá. Vou manter a ideia deles. Cacau? Vou manter a ideia deles. Vamos. Beleza. Quem? Mariana. Quem? Mariana. Eu também não tinha entendido que era eu. Eu concordo com a Maiara também. Quem? Elora. Eu também. Tá bom. Não é possível que ninguém vai discordar. Bia. Depois do que você falou, fica difícil de discordar. Eu acho que se fosse antes do pecado de Adão e Eva, aí poderia ter, entendeu? Aham. Não vou comentar agora não, daqui a pouco eu comento. Bia. Eu também concordo com a Maiara e com todos. Beleza.
Vitória. Alguém leu o chat da Vitória aí? Eu concordo também. Ela falou. Falou? Concordo. Beleza. Ah, ninguém discordou também. Fala pro seu Cacau, discorda aí, mano. Não, eu tô brincando, vai, vamos lá. Eu vou deixar você seguir, vai lá. Tá. Eu discordo. Quem falou, Murilo? Não, já tinha falado que eu concordo. Não, agora eu Então, discordo. Eu vou revelar aqui que a primeira ideia, ela é pelagiana. Eu vou explicar o que é isso, tá? O Cacau já sabe. E ela é herética. É uma, né? É uma, né? Ela é herética. Não, eu vou explicar agora, Maiara. Caramba. Tá. Cadê o homem? Ah, aquele aqui. Corrupção, ela então foi espalhada, certo? A incapacidade total do homem é que todos os homens são concebidos no pecado e nascem como filhos da ira, certo? Incapaz de qualquer ação que salve ou que lhe ajude a isso. Sem a graça do Espírito Santo, que regenera, ele não deseja nem tampouco pode retornar a Deus. Ele não consegue corrigir essa natureza dele que foi corrompida, ao menos estar disposto a essa correção. E a corrupção espalhada é que depois da queda, o homem que foi corrompido, ele gerou filhos corrompidos. E essa maldição, que é do pecado, nós herdamos dos nossos primeiros pais, né, Adão e Eva. Essa é a única maldição hereditária bíblica, e essa maldição não é passada por imitação, como os antigos pelagianos afirmavam, mas por procriação da natureza corrompida. Vamos lá. Vocês repararam que de novo eu falei aí dos antigos pelagianos, né? Que Pelágio falava que as pessoas pecavam por imitação. Então eu vejo que meus pais pecam e por ver eles pecando, eu aprendo a pecar, então eu faço. Beleza? Agora eu vou conseguir ler. Ele era um monge britânico que nasceu no século IV, contemporâneo de Agostinho. Viu, Léo? Século IV. O Léo um dia discordou de mim, eu fiquei bravo. Ei, Kaique, você nunca vai esquecer isso, mano. Sempre vai jogar na minha cara que eu tava errado. Século IV. O Léo falou que era século XII, uma coisa assim. Eu falei, tá louco, vacaia não. Ele era contemporâneo. Ele vai jogar isso na sua cara a vida inteira. Isso, com certeza. Pelágio, ele era contemporâneo de Agostinho. Ele se propôs a refutar as doutrinas ensinadas por Agostinho, e ele foi considerado culpado de heresia pelo bispo de Roma, no século V aí já, né? E pelo concílio de Éfeso. E ele foi acusado de negar o pecado original e de não reconhecer que a graça de Deus é essencial para a salvação. Pelágio ensinava ser possível viver uma vida sem pecado, fazendo uso do livre-arbítrio ou sua vontade livre. A heresia pelagiana é tão grave e profunda que podemos dizer que ela distorce todo o conteúdo das Escrituras. É claro que aí está um resumão, né? Resumão. Eu vou falar mais um pouquinho sobre ele, as ideias dele. Ele falou que a queda, você vê que ele fala que ele nega o pecado original, certo? De Adão. Porque ele falou que o pecado de Adão trouxe consequências somente para ele. Não trouxe consequências para mais pessoas, certo? E minha internet está instável. O Kaique. Oi, fala, mano. Pode fazer uma pergunta? Pode. Essa época a igreja, ela já tinha se afastado, a igreja de Roma, no caso, que falou que ele foi condenado pelo bispo, e isso é bíblico, no caso? É bíblico. Agostinho seria um grande mentor, mesmo que não fosse uma época diferente, né? Ele foi um grande mentor dos reformadores. Lutero, Calvino e tal, muito das coisas que eles protestaram na reforma foi com base nos escritos de Agostinho. Então, nessa época, a igreja ela ainda não tinha se corrompido, ou não tinha se corrompido, assim, pouca coisa, entendeu? Sobre isso, mais específico, acho que o Cacau vai conseguir te responder melhor que eu sobre história, certo? Mas aí Agostinho, ele era um monge, né? E uma pessoa respeitada, até hoje, tem obras deles que é ensinada até em seminário e tal. Inclusive, o Cacau conhece bastante Agostinho e quer até fazer um curso sobre ele. Quer responder isso daí pro Manel, Cacau? Não, mano, tá de... Ah, não.
Beleza. Era só pra querer saber se a igreja tava corrompida mesmo. Não, na época ainda estava de boa. Você vai ver alguns resquícios, né? A gente depois pode até trazer uma coisa mais detalhada, mais aprofundada sobre isso. Mas na época ela ainda era bem estruturada, né? E só citando aí o que o Kaique falou, realmente, se você for pegar o livro de Confissões do Agostinho, ele é ensinado, tipo assim, dificilmente você vai pegar um seminário, seja ele evangélico, né, reformado, ou até mesmo católico, você vai aprender algumas coisas da obra de Agostinho, porque ela é uma coisa bem profunda, né? Tem até uma citação legal de um dos livros do Agostinho, né, que talvez, não sei se o Kaique conhece, talvez ele acabe até usando na aula, que ele fala que quando ele era criança, ele gostava de roubar pera, se não me falha a memória, ele gostava de roubar fruta no pomar do vizinho, né? E que muitas das vezes ele roubava, não é porque ele estava com fome ou porque ele queria comer aquela fruta. Ele roubava simplesmente pelo fato de ver o vizinho ficar bravo correndo atrás deles. E ele olha para tudo isso hoje com mais maturidade e fala: da onde é que vinha esse desejo que não deixa de ser uma coisa má, né? É uma coisa que ele vai falar, uma das coisas que ele fala no livro. Um livro muito bom, por sinal. Mas, volta aí, Kaique. Beleza. Esse livro aí tá na próxima lista para comprar. Inclusive o Cacau tá pesquisando preço para mim. Vamos voltar. E mais ensinamentos de Pelágio, né? Ele negou então, o pecado original, falando que aquele pecado trouxe consequências somente para Adão. Então, que o homem, ele, sem essa influência, ele é santo, ele tem o poder de falar sim ou não, tanto que aí fala que o homem pode viver sem pecado, né? Sem ele fazendo o uso do livre-arbítrio. Mais coisas que ele falava que então uma coisa que a gente aprende com a escritura, a palavra ela é viva, né? Ela não ensina, a gente não está aqui falando de um livro de historinha, né? A gente crê que ela é viva e ela tem eficácia. E perante essa pecaminosidade do homem, essa corrupção do homem, foi questionado então para Pelágio por que o homem ele comete pecado. Por que todo mundo comete pecado, já que o cara pode fazer uso disso? É que ele simplesmente imitava as pessoas que estavam ao redor dele. Não tinha uma influência nenhuma. Então, se não tinha influência nenhuma, a vontade dele era completamente livre. E para ele, Jesus seria o oposto de Adão. Adão é um mau exemplo, Jesus é somente um bom exemplo. Então, basta eu seguir o bom exemplo de Jesus e não cometer nenhum pecado, e beleza. Então, vocês conseguem entender por que a gente nega o livre-arbítrio ou a vontade livre? A sua vontade não é livre se a sua vontade está inclinada para o mal. Falo para você, escolha isso ou escolha aquilo. Estou falando de você antes de nascer de novo, tá? Antes de você ser regenerado, crer em Cristo e tal. Antes de você nascer de novo. Você sempre vai escolher o mal. Porque a sua carne já está inclinada para isso. Então ela não é livre. Ela não está livre de influência. Ela é completamente influenciada pela corrupção que há no seu coração. E a gente leu alguns textos ali. Beleza? Ô, Kaique. Oi, pode mandar. Aí eu de novo. A Elisa fez uma pergunta aqui pra mim, mano, que eu não soube responder ela, não. Vou mandar aí, pode? Claro. Então, ela perguntou assim, se a Eva, ela tinha opção de comer ou não comer do fruto, que no caso seria obedecer a Deus, por que ela escolheu a não obedecer, e ela perguntou se isso já poderia ser uma natureza corrompida, no caso, o querer dela não obedecer, entendeu? A primeira pergunta foi se ela conseguiria falar não, né? Pro pecado, tipo, não é isso? Não a desobediência. A questão é porque, tipo, ela pecou, certo? Foram duas perguntas em uma, não foi isso? A primeira é se ela conseguiria falar não para o pecado e sim para a obediência de Deus. E a outra pergunta é se ela já tinha uma inclinação. É isso mesmo que eu entendi? Isso. Então, beleza, então vou responder por parte. Sim, ela poderia falar não para o pecado.
porque ela foi criada sendo a imagem de Deus, certo? A vontade e o coração dela, de Eva e de Adão, eles eram puros. Beleza? Completamente santo. Só que eles foram criados dotados de uma vontade livre. Eles não tinham influência sobre esse pecado. A influência que eles tinham era obedecer a Deus, né? Deus falou, não comam. Essa era a influência que eles tinham. Mas eles tinham total liberdade para falar não para a obediência e sim para a desobediência. E foi isso que eles fizeram. E então, não, eles não tinham essa inclinação para o mal. Eles só tinham uma vontade que era livre. Após essa queda, após quando eles falam sim para a desobediência, e aí é que essa corrupção entra dentro do coração deles, certo? E essa corrupção no coração deles passa por toda a natureza, não somente para os seres humanos. Toda a natureza é influenciada por isso. Para a serpente, Deus, no verso 14 lá de Gênesis 3, fala para a serpente, porque Adão fala, eu tô nu, não sei o quê. Aí Deus pergunta para ele e fala, mas foi a mulher que me deu para comer. Aí Deus pergunta para Eva e a Eva fala assim, mas foi a serpente. Aí o que Deus faz? E Deus fala no verso 14 e 15 para a serpente, no verso 16 ele fala para Eva e no verso 17 ele fala para o homem. Para a serpente fala que ela rastejará e comerá do pó e tal, e que seria inimiga da mulher, e que a mulher ia pisar na cabeça dela, e ela ia picar o calcanhar da mulher, do homem. Para a mulher entrou a dor de parto, certo? No verso 16, no verso 17 fala que o homem agora ele passaria a ter que trabalhar, fazer as coisas dele para ele conseguir comer. Então essa já é uma punição da carne. Isso já é uma coisa da carne. E aí entra a parte espiritual, que é morte, condenação e tal. Eu consegui responder? Mais ou menos. Mas depois a gente conversa. Beleza. Beleza? Senão vai estender muito. Tá. E uma coisa que a gente precisa lembrar aqui. A gente tem um costume, né? De falar, Deus é bom. Deus é amor e tal. E isso é uma verdade bíblica. Mas às vezes a gente esquece da parte que Deus ele também é justo. Dentro dos atributos dele tem ali a parte da misericórdia, mas tem a parte da justiça. Então a gente tem que lembrar que Deus ele não é só supremamente misericordioso, mas também supremamente justo. E como está revelado na palavra, a sua justiça exige que nossos pecados cometidos contra a majestade de Deus eles sejam punidos nesta vida e na futura. Eu já comentei, até adiantei um pouquinho o assunto na resposta para Elias aí. No nosso corpo e na nossa alma, né? E nós não podemos escapar dessa punição a menos que seja satisfeita a justiça de Deus. E sobre a corrupção que ela foi espalhada por descendência, né? O homem corrupto gerou filhos corruptos e todos pecaram, tá o texto aqui. Eu vou pedir para alguém. Cacau, lê para mim, fazendo um favor. Ora sabemos que tudo o que a lei diz é dito aos que vivem sob a lei, para que toda a boca se cale e todo o mundo seja culpável diante de Deus. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, porque o salário do pecado é a morte. Alguns trechos aí, né, do apóstolo Paulo escrevendo aos Romanos, que toda a boca então se cale, todo mundo seja culpável diante de Deus, pois todos pecaram. E o salário do pecado é a morte. Todos os homens que pecaram em Adão, eles se tornaram inimigos de Deus e estão debaixo da maldição de Deus. E são condenados à morte eterna. É por isso que ninguém teria sido injustiçado se ele tivesse resolvido deixar toda a nossa raça no pecado sob a maldição, decidindo então condenar a gente por causa do pecado, de acordo com as palavras aí do apóstolo. Beleza? Agora tem uma outra pergunta que eu não consigo fazer. Eu vou pedir pro Murilo fazer a pergunta pra gente.
Abre o áudio aí, Murilo. Aí o cara tá offline, né? Nem tá ali na vídeo mais. Ô, Max, faz então aí, vai. Bora, você tá mais rápido. Diante desse estado em que a humanidade se encontra, temos um grande problema. Como resolver? Beleza, então a gente vai começar a tentar ver como que a escritura resolve isso. Primeira parte, a gente vai ver que a luz da natureza, ela é insuficiente. Ainda que no homem, pós a queda, tenha um resquício, né, da luz de Deus, porque nós fomos criados por ele, a gente ainda retém alguma noção sobre Deus, sobre as coisas naturais e sobre a diferença entre honra e desonra. E pratica alguma virtude e disciplina exterior. Por exemplo, às vezes você conhece alguém que não é cristão, ou que é ateu, ou que é alguma outra coisa, e que é uma pessoa trabalhadora, uma pessoa honesta, pai de família, alguma coisa assim, e tal, é uma pessoa bacana, né? Uma pessoa moralmente boa. Mas ainda assim, essa pessoa que você conhece, que é uma pessoa bacana, ele está muito longe de chegar ao conhecimento salvífico de Deus e a verdadeira conversão por meio dessa luz natural. Ele não usa essa luz apropriadamente, e nós temos que lembrar que nós somos totalmente inclinados para o pecado. Beleza? Então a gente vê que a luz da natureza ela é insuficiente para resolver esse problema. E a gente vai ver agora sobre a lei. E o que foi dito sobre a luz da natureza vale também com relação à lei dos 10 mandamentos, né, que Deus deu por intermédio de Moisés para os judeus lá. A função da lei é nos dar o pleno conhecimento do pecado. Romanos 3:20. Ela é que convence o homem da sua culpa, mas não aponta o remédio nem dá a força para sair dessa miséria. A lei ficou sem força pela carne, já que a carne está inclinada, certo? E ela deixa o transgressor da lei debaixo da maldição. É por isso que o homem não pode obter a graça salvadora de Deus por meio da lei. A lei, ela sendo boa e sendo perfeita, o homem, por conta da carne, deixou essa lei fraca, porque ele não consegue acompanhar toda a lei, certo? Esse grande problema só pode ser resolvido de uma maneira. E esses dias a Elora fez um vídeo sobre Jesus, e numa parte um pouco mais final do vídeo dela, ela fala sobre a grande missão de Jesus. Aí eu queria que a Elora falasse pra gente sobre a grande missão de Jesus. Eu sei que todo mundo sabe, né, mas só pra gente ter ficar um pouco mais claro, né, pra gente saber a real necessidade do motivo que Jesus veio. Elora? Isso não foi combinado não, viu? Tô chamando ela agora. Aí, que vergonha. Não, você fez o vídeo, Elora. Fiz o vídeo só pra câmera. Então agora a gente nem tá vendo você, eu acho. Ele veio salvar a gente. Sua grande missão foi vir para nos salvar, certo? Então a necessidade de Deus ter enviado o Filho foi por conta do problema que o pecado nos trouxe, a insuficiência da luz da natureza, a insuficiência da lei. É por isso que Deus teve que enviar o Filho. E a gente vai ver um texto muito conhecido, mas eu vou dar mais ênfase no verso 17 do que no verso 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Eu vou dar mais ênfase no verso 17. Deus enviou o seu Filho ao mundo com a missão de salvar o mundo. Então, esse grande problema ele só pode ser resolvido dessa maneira, enviando o Filho, beleza? Eu acho que acabou isso. Porque eu acho que vai ficar muito grande se eu continuasse a outra parte. E aí depois a gente vai falar sobre a satisfação, né, sobre Cristo e tal, beleza? Então, assim, eu sei que é uma aula incompleta, mas a outra parte também vai entrar em alguns detalhes, e aí vai ficar muito grande e vocês vão ficar cansados. Beleza?